estou no Santander já há 3 anos e alguma coisa, né? Desde que o Santander comprou o Real. E eu tinha uma história antes no Real. E minha história toda é em bancos, mas sempre com comunicação e depois com essa coisa de marca. Que eu vou contar hoje um pouquinho como é que começou essa história de marca. E eu vim aqui hoje porque, além do banco estar apoiando essa coisa da economia criativa e os empreendedores criativos de uma maneira específica, a gente não, desde o começo a ideia não era entrar só com o dinheiro do Santander, entendeu? Escolher a iniciativa para patrocinar e ficar olhando de longe. Então a ideia era a gente poder, enfim, começar a interagir com os empreendedores e começar a aprender com vocês o que é e como é que se gera valor a partir dessa coisa que ninguém sabe exatamente o que é ainda na prática da economia criativa, mas eu trouxe então um conteúdo simples, que é o que a gente tem usado dentro do Santander para conversar com as pessoas e para tentar ter algum tipo de convergência com o que a gente está buscando construir em termos de marca. Então, eu começo lembrando o seguinte, eu sou banco, né? Estou lá trabalhando em banco e não sei o quê. Então, no final das contas, essa discussão de marca, ela começa no mercado de capitais, nas bolsas, né? Porque num determinado momento, eu trouxe um dado que não é exatamente recente, muito recente, mas num determinado momento a gente começou a aprender 2 coisas. Os analistas de mercado começaram a aprender 2 coisas. Primeiro, as empresas estavam começando a valer no mercado muito mais do que elas valem em balanço, né? Então, pegava, eu não sei ler balanço, mas não é da minha formação, mas tinha lá um valor, assim, os ativos dessa empresa, né, tudo que é tangível, que eu consigo pegar, vender aqui, comprar ali, valem tanto, e o valor total dessa empresa acaba que é muito maior. Então a gente começou a fazer a discussão de que é isso, aonde está esse tal desse valor intangível que a gente não consegue ver no balanço. E aqui a gente observa, isso aqui é valor de ações de empresas das 500 maiores, vamos dizer assim, do mundo, de 95 a 2008. Então, o que a gente vê na linha vermelha são média do valor dessas empresas, da ação dessas empresas, empresas que têm marcas fortes versus empresas que têm marcas fracas, né, do ponto de vista de percepção de valor do outro, né. Então, a gente vê aqui que a performance em um pouco mais de 10 anos, destas marcas fortes, em termos de preço de ação, foi muito melhor do que a performance dessas marcas fracas em termos de preço de ação. E quando veio a crise mundial, lá do sistema financeiro mundial, 2008, quebrou a Lehman Brothers, o que aconteceu? A marca forte não perde? Perde. Só que a perda média de marcas fortes foi de 8,5% de valor de ação e a perda média de marcas fracas foi de 25%. Então a gente fala, opa, peraí, esse negócio de marca me ajuda quando está indo tudo bem e me ajuda quando está indo tudo mal, né? Tem um colchão e alguma coisa de performance nessas empresas que faz com que... Então a gente começou a pensar, putz, qual é a relação de marca com performance? Porque no final das contas, mercado de ação é o quê? Performance de percepção. Eu percebo que tua empresa vai ter valor daqui a 10 anos, eu vou lá e vou botar dinheiro nela. É isso aqui que a gente está vendo. Então, empresas com marcas fortes geram no mercado de investimentos, que é um mercado absolutamente racional e concreto, uma percepção, uma expectativa de resultado futuro maior do que empresas com marcas fracas. E aí a gente começou a olhar para isso e falar, como é que se faz gestão deste treco? Né? Que aí meu chefe... E aí fica essa história de, putz, gestão de intangível, minha história toda de formação é comunicação. Eu não tenho esse background financeiro e tal, já falei que eu não sei ler um balanço, então a gente deu 2 passos para trás e falou, peraí, de uma perspectiva que não é uma perspectiva financeira, como é que a gente pode tentar entender o que está acontecendo? E aqui eu tive que tirar um pedaço do slide, mas só para marcar porque não estava funcionando, mas o que eu queria marcar acho que vai funcionar bem aqui. Por que aquilo começou a acontecer no mercado financeiro e nas bolsas de valores? Porque a gente está vivendo uma mudança, e essa foi muito mais do que uma mudança de século, né? Então a gente
veio se pautando e as bolsas foram abertas e tal, e as empresas se formaram do jeito que a gente conhece hoje, a partir principalmente do advento da sociedade industrial, né? Então, o mercado de consumo se reconfigura de uma maneira muito forte a partir da sociedade industrial, e o século XX foi inteiro pautado nesse aprendizado, nessa escola, em tudo que como o mundo foi se moldando a partir daí. E o que a gente concluiu? Que a virada do século foi mais do que uma virada de século, né? Aqui a gente está falando de uma virada de era. Acabou a sociedade industrial, começou a sociedade do conhecimento ou a sociedade da informação, chame como quiser. O fato é